Oi, gente! Vocês estão bem? Bom, no vídeo de hoje, como vocês podem ver, eu vou mostrar para vocês um trabalho que eu fiz essa semana passada, que é uma encomenda, e vou falar um pouco sobre essa peça que eu fiz, quanto eu gastei, os materiais que eu usei, como foi para fazer e o valor que eu vou estar cobrando. Então, se você estiver interessada, fica aqui no vídeo que eu vou falar sobre tudo isso. Bom, gente, semana passada eu fiz esse jogo de suplá, tá? Ele é o Suplá Lovely Luxo e eu usei o tutorial de uma maravilhosa que eu não vou lembrar o nome, mas eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ver os tutoriais, tanto do suplá, tanto o tutorial dos porta-copos, tá bom? A minha cliente, que é uma das minhas melhores amigas, ela fez a encomenda desse suplá e aí eu fiz 4 porta-copos para acompanhar esse joguinho de suplá de presente, tá? Porque foi aniversário dela esses dias atrás e eu quero dar de presente. Então eu resolvi fazer. Então, antes de tudo, como foi para produzir essa peça? A peça em si, gente, não é difícil de fazer, não é muito demorado. Porém, tem alguns detalhes dessa peça que eu vou falar para vocês que foi o que me pegou um pouco. Eu acabei levando um pouco mais de tempo e também senti bastante desconforto nas mãos, porque pelo menos eu não sei vocês, mas eu sofri um pouco para fazer. É bem tranquilo, mas eu sofri um pouquinho. Por quê? Nesse tutorial que eu fiz, eu não sei como é os outros tutoriais, mas esse tutorial em específico, ela fala pra gente fazer o quê? Aqui, ó, a gente tem que trabalhar em cima das correntinhas, né? Então, geralmente, a gente laça e faz dentro, o ponto alto dentro das correntinhas. Ela faz pegando as alcinhas das correntinhas, para ficar um acabamento mais bonito. Então, seguindo o passo a passo dela, eu fiz da mesma forma e realmente o acabamento dele fica muito bonito. Só que, gente, pegar essas benditas correntinhas aqui é bem chato, tá? Pegar a laçadinha da correntinha. E eu acho que ainda mais pelo meu ponto ser um pouco mais apertado, dificultou um pouco pra mim. E eu vou mostrar pra vocês como eu fiz mais ou menos. Essa azul é a minha agulha número 4. Praticamente todos os meus trabalhos eu faço com a agulha número 4, porque o meu ponto é um pouco mais apertado. Então, a agulha número 4 ajuda meus trabalhos a não ficarem tão apertados, tão pequenos, tá? Agora que meu ponto tá querendo afrouxar um pouco mais. E essa aqui rosa é a 3,5. Então, eu fazia como? Eu fiz o centro aqui, todo o número 4. E aí, nessas carreiras que eu precisava pegar dentro aqui da alcinha da correntinha, eu faço na 3,5, porque era mais fácil com a ponta um pouco mais fina pegar dentro dessas alcinhas. Com o tempo, você pega o jeitinho, mas assim, eu senti bastante dor na mão, porque parece que eu tinha que ficar fazendo força para conseguir pegar dentro da alça dessas correntinhas, tá? Mas no geral é bem tranquilo, o bico é bem tranquilo. Para passar o fio dourado também é super de boa, tá? Então a única dificuldade que eu senti um pouco mesmo em relação a esse modelinho foi isso. Então, se vocês já fizeram esse modelo, comenta aqui se vocês tiveram algum problema, né? Algum desconforto parecido com o meu, ou se é só eu mesmo que tem problema. Então, eu vou falar para vocês agora as medidas e o peso, quanto eu gastei para fazer esse suplá, tá? Eu vou pegar aqui o meu caderninho e eu vou falar para vocês, porque eu anotei quanto tinha ficado cada base, né? O peso de cada base sem eu passar o dourado ainda. Aí, sem eu passar o dourado, ficou pesando 135 gramas aproximadamente cada suplá, tá? Eu fiz 4 suplás. Então, o peso total deles, sem passar o dourado, foi de 538 gramas, tá? Então, se eu tivesse usado um cone de 600 gramas, ainda tinha sobrado um pouquinho. Eu tinha conseguido fazer os 4, ainda tinha sobrado um pouquinho, tá? Eu usei um cone de 1 kg, que é o que eu tinha aqui, e deu 538 gramas. Aí, passando o fio dourado, a unidade ficou mais ou menos com 150 gramas, tá? Então, de 135 para 150 gramas, a gente tem 15 gramas aí de diferença. Então, foi 15 gramas que eu usei, porque o dourado, como vocês podem ver, ele é passado 2 carreiras. Primeiro é a carreira desses 3 picôs e depois essa carreira de ponto baixíssimo dentro aqui do bico, que aí ele fica bem bonito, tá? No fio Encanto que eu comprei esse fio aqui, ó, o Encanto da Círculo, e ele tem 128 metros. Eu comprei 2 novelos porque eu fiquei com medo de não dar, tá? Porque eu tinha que fazer, além de fazer os 4 suplás, eu tinha que fazer os 4 porta-copos, então eu fiquei com medo de não dar, comprei.
os dois, porém, eu usei somente um e ainda ficou um restinho que dava para fazer mais uns 2 porta-copos se bestar, tá? Então, eu não usei 2, usei só um e deu para fazer 4 suplás e 4 porta-copos, tá? Então, aí vocês conseguem ter mais ou menos uma noção. Um novelinho de 128 metros. Então, pesando aqui, gente, esses 4 suplás prontinhos, ele deu 108 gramas, tá? Os 4 já todo finalizado. Eu achei, gente, um modelo muito econômico e fora que ele fica maravilhoso. Os porta-copos, ó, ele tem um modelo todo fechadinho em ponto alto. O bico aqui é tudo bem simples, tá? A base dele é bem simples. E o dourado é só a gente passar do mesmo jeito que a gente passa aqui no suplá. A única diferença é a quantidade nos espaços aqui, a quantidade de ponto baixo que a gente tem que fazer nos espaços para fazer cada picô, tá? Mas são 3 picôzinhos e depois o ponto baixíssimo aqui dentro. Os porta-copos, gente, ficaram pesando, deixa eu ver, deixa a minha balança ligar, que a coitadinha tá velha. Cada porta-copo ficou pesando aproximadamente 24 gramas, tá? Então, o pezinho total dele ficou 94 gramas. Ou seja, eu não gastei nem 100 gramas de barbante para fazer os 4 porta-copos. Isso que o pezinho dele já tá com o fiozinho dourado. Então, assim, dá para vocês fazerem tranquilamente. Com um cone de 1 kg, vocês conseguem fazer bastante suplá e porta-copos, se vocês quiserem fazer esse conjuntinho, tá? Agora, em relação à medida dos nossos suplás e os nossos porta-copos. Tem um cachorro latindo, gente, lá na casa do senhor. Ó, a medida do suplá ficou 39, tá? 39 centímetros, até aqui, ó, finalzinho do picôzinho, de um picôzinho pro outro, 39 centímetros. A minha cliente, ela queria 38 centímetros, então esse tamanho ele dá perfeitamente, tá? 39 centímetros o suplá e o porta-copo, ele ficou medindo 14 centímetros, tá? Aproximadamente aí, 14 centímetros o suplá, que também, o porta-copo, que também é um tamanho muito bom. Eu gostei bastante de fazer, e quando a gente faz só a base assim, ela fica meio brocochô, meio sem graça. Mas depois que a gente passa o dourado, gente, ela fica maravilhosa. E também tem um detalhe aqui da etiquetinha que eu coloquei, que é uma etiqueta personalizada que eu pedi para fazer. Ela vem em formatinho de borboleta, que eu comprei principalmente para colocar em suplá e peças assim menores, tipo trilho de mesa, enfim, essas peças mais delicadas. E aí ela tem um novelinho aqui no meio, que foi um desenho que eu peguei e pedi para eles colocarem, e ficou assim. Então eu coloquei nos 4 suplás, coloquei as etiquetinhas, e só no porta-copo que não, porque o porta-copo ele é muito pequenininho, eu acho que não tem a necessidade. Então ficou aqui, ó, bonitinha as etiquetinhas. E eu vou falar para vocês agora a cola que eu usei para fazer o acabamento. Eu uso essa cola aqui, ó, que é essa Lully, que é o silicone líquido, cola fria. Se eu não me engano, é a moça que fez esse suplá, que uma vez em algum outro vídeo eu vi ela indicando essa cola, comprei e gostei bastante. E ela é mais em conta do que a outra cola que eu usava. A outra cola que eu usava é essa aqui, ó, T6000. Eu gosto muito dela por conta do aplicador, não sei se vocês vão conseguir ver daí. Mas esse aplicador aqui de ferrinho, essa pontinha, é muito, muito, muito boa. Mas como eu estou fazendo peças maiores, essa daqui cumpre a função e dá para fazer maravilhosamente bem. Para quem faz amigurumi, tipo minha irmã tá fazendo amigurumi agora, eu indiquei para ela essa cola aqui, que vai ser bem melhor para trabalhar com peça bem mais pequenininha, tá? Mas essa cola aqui, ó, ela é super em conta e ela cola bem pra caramba. Bom, então pra gente finalizar esse vídeo, agora eu vou falar sobre os valores. Eu vou estar cobrando em cada unidade desse suplá o valor de R$30. Por quê? Levando em consideração os materiais, todo o cuidado que a gente tem que ter para fazer a peça, o trabalho que ele dá, eu acho que R$30 é um valor muito bom, tá? Eu quero que vocês digam aqui para mim se vocês acham que é um valor bom, se tá caro, se tá muito barato, que valor vocês cobrariam, e se vocês já fizeram, conta para mim como foi, o valor que vocês venderam, se vocês acharam que teve algum trabalho ou foi bem tranquilo, tá? Contem aqui para mim. Mas eu vou estar cobrando o valor de R$30, e o porta-copo, por mais que eu vou dar de presente para ela, se alguém fizer uma encomenda para juntar com o suplá,
né, para fazer a combinação com o suplá, eu cobraria entre 10 e 15 reais, tá? Material, e como ele é mais tranquilo de fazer, não cobraria um valor tão caro, talvez cobraria aí 10 reais a unidade. Me fala se vocês acham que está muito barato. Bom, então é isso. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Me fala se vocês gostaram desse tipo de vídeo, que aí eu vou trazer mais, mostrando outros produtos que eu fiz e contando aqui para vocês um pouco como foi, mostrando essas peças, tá? Comenta aqui o que vocês acharam dos valores, o que vocês acharam do trabalho, da peça, se ficou faltando eu falar alguma coisa. Deixem um joinha no vídeo que vai ajudar muito. Não deixem de se inscrever, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.